eu sou a Evelyn Correia e nesse vídeo vamos falar a respeito da competência territorial. O que é a competência territorial? Quando a gente fala sobre territorial, a gente lembra aquele quesito localização territorial, localização geográfica. E é a mesma coisa nisso, da competência territorial. A competência territorial, ela tem a ver aí como aonde que aquele processo irá tramitar, aonde ele deve ser enviado, para qual juiz que será competente aí nesse caso. E essa competência territorial, ela é um dos critérios da tipicidade da competência, que é um dos princípios da própria competência da jurisdição. É uma maneira de organizar os processos de modo que ele chegue ao juiz competente, né? Então, quando a gente fala em relação à competência territorial, a gente lembra que ela é uma competência relativa, a competência em razão do valor da causa. O que seria essa competência relativa? Ela está intrinsecamente ligada aí à vontade das partes, onde as partes podem decidir o que elas querem. Por exemplo, na competência territorial, elas vão decidir aonde que esse processo irá ser julgado, irá correr aí em qual localidade. Por exemplo, um estado, qual estado, ou qual seção judiciária, ou qual comarca, se for no caso dos estados, né? Então, é através desse fórum eleitoral contratual, que é por meio de contrato, que essas partes, elas entram em um acordo e aí elas conseguem delimitar qual é o local para as duas partes que é melhor, caso aconteça alguma coisa de errado no próprio contrato, que deverá ser aí trazida ao juiz, né, se caso ocorrer algum problema. E conforme a Lei 14.879 desse ano de 2024, na data de 4/6/2024, no artigo 63, parágrafo 1º e parágrafo 5º do CPC, eles dizem que saiu novo requisito, né, que em relação aí à localidade, à competência territorial, ela deve ser um local que seja de importância, né, para ambas as partes, ou também o local de residência das partes, que é o próprio local de residência das duas partes. Então aí vai ser levado em consideração para que entre com o processo. Mas também existem hipóteses de competência absoluta, quando envolvem crianças e adolescentes. Aí, nesse caso, o domicílio será o guardião, que será levado em consideração para casos que envolvem crianças. O local onde a criança está é o local que será usado no processo. Não somente para crianças e adolescentes, mas também em relação a crimes, né? Infrações penais, o local será onde aconteceu aquele crime, aquela infração penal. Também temos para ações imobiliárias, quesito terreno, aonde que o terreno está localizado. Ali será o estado que será competente para a localidade competente para julgar essa hipótese, né? Essa competência aí será absoluta. Não também somente isso, também tem em relação ao consumidor, o domicílio do consumidor, que vai ser levado em consideração no processo. E em casos de inventário, o último domicílio do falecido, ou também chamado de decúndios, né? A última residência dele, o último domicílio, será aquele que será colocado no processo. Falando sobre o fórum de eleição contratual, como eu já havia dito, ele é feito entre as partes por meio de contrato. E esses contratantes, né, as partes, eles decidem se se algo acontecer de errado naquele contrato, vai ser levado em qual comarca, em qual seção judiciária para ser julgado,
porque eles precisam estar presentes naquele processo, né? Então, qual que seria a melhor localidade, caso haja alguma coisa de errado, alguma coisa urgente para ser tratada, uma localidade boa para as duas partes. Mas o que ocorre aí? Quando o juiz, ele dá o primeiro despacho e o réu, ele cita o réu, se ele não reclamar na contestação que ele tem esse direito, né, que aquela situação foi devidamente colocada em contrato com as partes, que aquela seção judiciária, aquele tribunal, não é o competente para ajuizar aquela ação. Então, se o réu ele não contestar, se ele não reclamar a respeito dessa incompetência relativa, o que acontece? Acontece que o juiz ele vai acabar se tornando competente nesse caso aí. E vai acontecer que ele vai se fixar no processo de modo que ele não conseguirá mais sair, porque aí ele passará a ser definitivamente competente naquele processo. E aí está intrinsecamente ligado com o princípio do perpétuo jurisdictionis, que é em relação ao juiz estar fixando-se como se fosse um carrapato naquela ação, naquele processo, se tornando aí definitivamente competente. O que pode reverter isso é o réu, na contestação, reclamar essa incompetência relativa e levar o processo aí, então, no caso, o juiz incompetente, né, enviará aí o processo para um juiz de fórum de eleição, que será o juiz competente, que era para ser o juiz competente no caso da realidade dos fatos.